Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia e o vídeo de número 205. Continuamos com o profeta Ezequiel, no dia de hoje, capítulos 4, 5 e 6. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o vídeo de número 205. Nós estamos hoje nos capítulos 4, 5 e 6 do profeta Ezequiel. Nós lembramos que o profeta Ezequiel é aquele que está no exílio, que viu a situação do povo de Deus, todo o sofrimento dos israelitas estando junto com eles. E a situação que o povo passou no exílio, ela pode ser dividida em diferentes momentos históricos. Nós temos 3 deportações. Ali no momento da segunda deportação nós temos a destruição do templo. Ali nesse período também da segunda deportação, nós temos algo que nós chamamos o exílio ou cerco de Jerusalém. Jerusalém ela é toda cercada e aí a destruição ela acontece de uma forma ainda mais forte do que no momento da primeira deportação. E aí estes capítulos que nós vamos ver hoje está antes do cerco, eles estão situados antes do cerco de Jerusalém. Podemos dizer assim, antes da segunda deportação. A primeira parte desse capítulo 4, na verdade, o encerramento do capítulo 3, eu penso que deveria ser lido e meditado junto com o capítulo 4, faz uma introdução daquilo que seria o sofrimento, a dificuldade do povo, aquilo que é o pensamento de Javé para aquele momento histórico que eles estão vivendo. Então, o padre, no dia de ontem, nós meditamos principalmente o comecinho do capítulo 3. Então, como introdução, gostaria de ler para vocês ali o encerramento do capítulo 3, que já serve como uma base para aquilo que nós vamos estudar no dia de hoje. Então, aqui existe um diálogo entre Deus e Ezequiel. Um texto aqui belíssimo, de grande significado para cada um de nós. O texto diz assim: ali mesmo veio sobre mim a mão de Javé. Então nós lembramos que Ezequiel é um profeta que tem muitas visões, ele tem várias visualizações, 4 que são as mais importantes. Então é um profeta que tem várias visões. E vocês vão perceber, às vezes ele é levado para o templo, em diferentes lugares do templo, depois ele é levado para o exílio. Aqui não significa fisicamente, significa através de uma visão. Então, aqui nós precisamos ter muita concentração, nós precisamos ver que é alguém que tem um sentido espiritual, uma proximidade de Deus muito grande. Então, aqui nós temos várias visões, muitas delas simbólicas, que representam aquilo que Deus queria transmitir para o seu povo. Então, Ezequiel é o profeta das visões. Precisa muita atenção e muita concentração para que em alguns momentos do livro nós não nos percamos. Então, no finalzinho aqui desse capítulo 3 diz assim: ali mesmo veio sobre mim a mão de Javé, e ele me disse: levanta-te, vai para o vale e ali falarei contigo. Então, novamente, Deus pede para ele se movimentar. Levantei-me e saí para o vale, e eis que ali estava a glória de Javé, semelhante à glória que eu vira junto ao rio Cobar. Prostrei-me com o rosto por terra. Então o Espírito entrou em mim e pôs de pé. Falou-me e disse: vai, tranque em tua casa, porque a ti te imporão cordas, filho do homem, e te atarão de modo que não possas sair para o meio deles. Pregarei a tua língua ao teu palato, ficarás mudo e não poderás servir-lhes de repreensão, pois são uma casa de rebeldes. Mas quando eu falar contigo e abrir a tua boca, então lhes dirás:
Assim diz o Senhor Javé: quem quiser ouvir, ouça, mas quem não quiser ouvir, não ouça, pois são uma casa de rebeldes. Então, Deus está dizendo para ele de forma simbólica: a sua língua vai ficar presa, você não vai poder falar, você vai ficar também preso, como se fosse exilado na sua própria casa. Isso significa aquilo que irá acontecer com o povo. Mas quando você abrir a boca e começar a falar, você vai perceber que é Deus que está falando em você. Antes ainda desse texto, no começo desse texto que o padre disse, ainda no capítulo 3, gostaria de ler ontem, mas infelizmente nós não conseguimos. Tem uma passagem aqui no final do capítulo 3, entre os versículos 16 e 21, que quando vocês puderem, vale a pena ler e vale a pena meditar. Deus diz assim para Ezequiel: isso daqui é muito prático, serve muito para a nossa vida. É uma passagem aqui excelente para retiro, principalmente quando nós estamos caminhando para o final do retiro, que começa aqui um momento onde nós nos preparamos para voltar para casa e voltar para o mundo, para a realidade. Diz assim: você como profeta, você vai, ensina, fala, o povo se perde por falta de conhecimento, como se dizia no livro do profeta Oséias. Vai, diz a verdade, ensina, corrige o povo. Então aqui nós temos com o profeta Ezequiel praticamente aquilo que aconteceu também com Oséias. O autor sagrado, ele ouve esse ensinamento de Deus. O povo se perde por falta de conhecimento. Então, Javé, Deus, ele disse assim a Ezequiel: o profeta deve anunciar, o profeta deve pregar, o profeta deve corrigir. Se o povo ouvir, se corrigir, louvado seja Deus. Uma alma ela foi salva, uma alma ela voltou para o caminho correto. E você terá salvo uma alma. Se eles não ouvirem, se eles não derem atenção, a responsabilidade é deles. A responsabilidade é de quem não ouviu. Porém, se você não anunciar, se você não falar, a responsabilidade é sua. Então aqui nós temos um grande ensinamento para a nossa vida. Uma das maiores formas de caridade, costumo repetir isso, o padre já disse várias vezes. Uma das maiores formas de caridade é nós ensinarmos a verdade, levarmos a pessoa a conhecer, a ter clareza daquilo que é certo. E aí, se a pessoa ela vai querer ouvir ou não, é responsabilidade dela. Mas anunciar e dizer a verdade é uma missão nossa. Então, esse capítulo 3, versículos de 16 a 21, mais ou menos, diz assim: a nossa missão é ensinar, é dizer a verdade. Se nós dissermos, a responsabilidade fica só com a pessoa. Se a gente não disser e a pessoa continuar no erro, a responsabilidade também é nossa. Aqui daria um vídeo só para refletir sobre isso. Depois, temos ali diretamente já o capítulo 4, aparecem vários símbolos que mostram aquilo que seria o sofrimento, aquilo que seria a realidade que o povo passaria no exílio da Babilônia. E aí temos aqui os pedidos divinos, Deus alertando, Deus formando o seu povo, Deus dizendo que se eles não se convertessem, aquele exílio traria muita dor e muito sofrimento. Então aqui tem muitos símbolos disso, do trigo, da cevada, das favas, das lentilhas. Mas aqui onde chamou mesmo a minha atenção, ali no começo do capítulo 5, diz assim: Deus, ele diz como que será o sofrimento do povo. Então aqui nós temos uma antecipação daquilo que irá acontecer com o povo. Então Deus disse assim a Ezequiel. Aqui é um texto onde nós podemos imaginar, quem lembra Oséias foi convidado a se casar com uma prostituta para mostrar como que era o comportamento do povo diante de Deus. E aqui Deus ele pede para Ezequiel que ele cortasse todo o cabelo. E depois esse cabelo ele fosse dividido em 3 partes diferentes. Cada parte tivesse um destino. A primeira parte deveria ser colocada dentro da cidade. A outra parte deveria ser ferida à espada. E aí depois a última parte deveria ser espalhada pelo vento, até que deveria ser espalhada pelo vento. E aí Deus dizendo que esse será o tipo de sofrimento que o povo irá passar. Ali no versículo 3 diz assim: ainda, além dessas 3 partes, que deveria ser dividido o cabelo do profeta, diz assim: ainda tirarás alguns que atirarás à aba da sua veste. Dentre estes últimos tirarás ainda uns poucos que atirarás ao fogo para queimá-los. E daí que sairá o fogo
que atingirá a casa de Javé. É Deus dizendo assim: do mesmo jeito que esse cabelo, aqui é uma linguagem simbólica, possivelmente foi verdade, isso que aconteceu mesmo, é Deus dizendo desta mesma forma que o cabelo foi queimado, a casa de Javé, o povo de Deus, ele irá passar pelo sofrimento, que na verdade é consequência da infidelidade do povo ter se afastado de Deus. Na sequência do capítulo 5, ali principalmente a partir do versículo 5 também, capítulo 5, versículo 5, diz do sentimento de Javé após ver o povo se rebelando. E aí na sequência do capítulo 5 diz que o sofrimento, tudo aquilo que o povo passava, era consequência do pecado. E aqui já começa a ficar mais claro que os filhos, eles não irão sofrer pelo pecado dos pais, mas aqui é um sofrimento que acontece devido ao pecado de várias gerações. No finalzinho ali do capítulo, no finalzinho do capítulo 5, ali no versículo 12, nós temos ali uma parte que eu coloquei que serve como se fosse uma síntese, um resumo daquilo que era o sofrimento e a razão do sofrimento do povo. Diz assim, já pegando o texto ali mais ou menos pela metade, diz assim: a terça parte dos teus habitantes morrerá pela peste e perecerá de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em torno de ti. Finalmente, a última parte a espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, saciarei a minha cólera neles e ficarei saciado. Então é Deus dizendo que aquele símbolo do cabelo de ser espalhado, aquilo representava a forma que o povo iria sofrer. Uma parte pela espada, uma parte pelo fogo, e aí no final Jerusalém toda seria devastada, Jerusalém toda iria sofrer, e tudo aquilo era como se fosse uma resposta de Deus, que não deseja o castigo, mas Deus mostra através disso que o povo estava apenas pagando pelos seus pecados. Capítulo 6. Capítulo 6 é um capítulo muito breve. Vamos pegar o final ainda do capítulo 5. Quando o padre lê, eu imagino que muitos têm a Bíblia e conseguem ouvir o padre também fazer uma reflexão utilizando a Sagrada Escritura. No final do capítulo 5 diz que Jerusalém será um motivo de zombaria, um motivo de ridicularização. Os povos vizinhos viam Israel como uma nação próspera, uma nação forte, e ali diz que Israel será objeto de ludíbrio, de insultos, de advertência e motivo de horror para as nações que se cercam, ao cumprir em ti os julgamentos de Deus, com cólera e com ira, e castigos terríveis. E aí diz: eu, Javé, o disse, atirando contra eles as flechas malignas da fome, com efeito, atirá-las-ei para a vossa destruição, e acrescentarei ainda a fome. Reduzirei a vossa reserva de pão. Assim, atirarei a fome e animais ferozes que vos desfilharão. A peste e o sangue passarão pelo meio de ti. Trarei a espada contra ti. Eu sou Javé, teu Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui diz do sofrimento do povo. O sofrimento do povo que aconteceria no momento do cerco de Jerusalém. Então é um profeta que está no exílio e ele anuncia para aqueles que ficaram em Jerusalém que depois da primeira deportação, que já pensavam que era o fim, já era o sofrimento maior, haveria ainda outro sofrimento ou mais sofrimento que seria muito maior do que isso. Capítulo 6, se nós pudéssemos fazer um resumo, aqui o capítulo 6, Deus ele vai repreender o povo e vai falar sobre adorações falsas, adorações a deuses pagãos, principalmente que acontecia nas montanhas, nos montes altos. Todos esses deuses seriam destruídos. E aqui aparece mais do que uma vez, eu gostaria de ler no original da Bíblia para saber o que está escrito. Na tradução em português, Deus diz assim, Javé diz assim: eu destruirei o altar desses deuses imundos. Olha que termo pesado. Ali está no ídolos imundos. Nós encontramos isso, capítulo 6, ali no versículo 13. Então, no capítulo 13 diz isso, ídolos imundos. No versículo 5 diz isso também, ídolos imundos.
aqui em vários lugares, diz que esses ídolos serão destruídos, que as cidades serão devastadas, que o senhorio de Javé, ele irá aparecer. Finalzinho ali do capítulo 6, diz do sofrimento que o povo iria passar. Aqui a partir do versículo 11. Versículo 12 diz assim: os que estão longe morrerão pela peste, enquanto os que estão perto hão de cair a espada. Os que sobreviverem e forem poupados morrerão de fome. Deste modo, cumprirei a minha ira contra eles. Claro que Javé, ele não é irado no sentido de uma ira humana. Deus, ele não tem essa ira. Novamente, o padre já disse, aqui é um antropomorfismo. É colocando Deus com características humanas. Por quê? Porque assim é mais fácil o ser humano entender. Toda essa ira, todo esse, entre aspas, ira, castigo, toda essa punição, isso daqui é uma consequência da justiça de Deus. Deixar um erro passar como se ele não existisse seria uma grande contradição. Então Deus é misericordioso, mas Deus educa. Todo esse, entre aspas, castigo é uma forma de Deus manifestar a sua justiça. Ou se uma pessoa errou, ela precisa ser corrigida. Melhor ela ser corrigida na terra e salvar a sua alma até com sofrimento do que passar sem nenhuma correção e depois perder a sua alma e a salvação eterna. Começo aqui da segunda parte do capítulo 6, a partir do versículo 11, já caminhando para o final do capítulo 6, vai mostrar os diversos pecados de Israel. E aqui, de uma forma central, como o padre já disse, mostra o pecado em relação aos ídolos falsos, ídolos imundos. Queridos irmãos e irmãs, Ezequiel é um profeta de palavras claras, às vezes frias e duras, para dizer que aquilo que o povo passava no exílio era consequência do pecado. E aqueles que tinham ficado em Jerusalém também iriam sofrer, também passariam por inúmeras dificuldades. Queridos irmãos e irmãs, quando nós ouvimos falar, já ouvimos várias vezes falar em exílio da Babilônia, nós vamos lembrar esse nome, o nome do profeta Ezequiel. Quando lembrarmos de exílio da Babilônia, nós vamos lembrar um profeta que antecipou, que anunciou este exílio. Esse profeta é Jeremias. E quando lembrarmos sobre Isaías, nós vamos lembrar que ali dos capítulos 40 aos capítulos 55 acontece no exílio. Por isso, quando nós ouvimos falar de Isaías, nós temos que ter a noção de qual capítulo que está falando. Capítulo 57, finalzinho. Ali dos 56 ao 66 é no final de Isaías. Aqui nós já estamos no período pós-exílio. Eu penso que essas contextualizações ajudam na nossa compreensão e no nosso enriquecimento no texto. Ezequiel é um profeta que está no exílio. Ele diz para aqueles que ficaram em Israel, para aqueles que estão no exílio. Aqui é um profeta que tem várias visões, diz aquilo que o povo passará, mas conforme os capítulos vão passando, nós vamos vendo que ele é um profeta também de grande esperança, porque Deus é como se fosse aquele que move com rodas, que movem de forma muito rápida, ou seja, Deus não está estagnado no tempo, Deus está em todos os lugares, Deus está até com o povo no exílio. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que alegria podermos caminhar. Hoje nós meditamos os capítulos 4, 5 e 6, amanhã serão os capítulos 7, 8, 9 e 10. Que Deus te abençoe, permaneça firme e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.